Fala aí, galera. Muito boa tarde. Tudo certo? Bom, primeiro, como sempre, né? Quero saber se você tá me ouvindo legal aí do outro lado. Dá um joinha aí, só para eu ter certeza que tá todo mundo me ouvindo bem. E quanto tempo tá de delay aí esse negócio? Boa. Top demais. Então vamos dando continuidade aí, já que tá todo mundo me ouvindo bem, tá tudo certo. Enfim, eu vou pegar um gancho aqui de um vídeo que eu vi por aí pairando na internet, como sempre, para poder trazer um assunto que eu acho que pode ser pertinente para vocês e respondendo, né? Sempre aquela galera que vive tentando atormentar aí a vida do all day, né? Com coisas que não fazem absolutamente diferença zero, nenhuma, né? Bom, vamos lá. Virou até um meme esse negócio aí. Eu sei que o pessoal, tem gente que trata isso como um meme. Você que treina na sua academia, quando você muda de academia, eu vou fazer uma pergunta. Quando você muda de academia, vamos lá, vamos fazer, deixa eu aqui um exercício aqui, um leg press, por exemplo, ou um agachamento com a barra guiada, por exemplo, ou um hack. Eu falo perna porque perna é mais fácil de diversificar. Você estranha quando o aparelho é diferente de uma academia para outra, ou para você sempre é tudo igual? A mesma carga que você consegue pegar na sua academia, você consegue pegar na do outro, sendo que o aparelho é diferente. Você consegue administrar a mesma carga e a mesma execução? Me responde aí, eu quero só 10 respostas. Sim ou não? Quero 10 respostas aí para eu dar continuidade. Consegue? Estranha, estranho, é estranho, estranho, tem diferença, com certeza estranho, sim, não, beleza, tem diferença, não muito, beleza, não muito tem diferença, né? Senão seria não tem diferença nenhuma, é estranho. E por que isso acontece? Por quê? Alguém pode me dizer aí alguma coisa rápida? Não precisa escrever um texto grande. Por que isso acontece? Por quê? Eu zero todas, não muda nada. Ah, menino, cala a boca. Você deve treinar 15 dias. Nunca treinou mais de 5 academias diferentes na vida. Fica quieto aí. Biomecânica dos aparelhos. Perfeito, pronto. É isso aí. Chegou no ponto principal. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando saiu um corte meu, que claro que eu elevei o corte mais estendi o máximo que eu pude, né? Falando assim, tá, mas quando você agacha, quando você faz um leg, quando você faz um supino articulado, porque tem várias marcas de articulado, com vários ângulos diferentes, enfim. Qual o ângulo, qual é a pegada, qual é... Né? Isso virou um meme. É engraçado isso. Só que é o seguinte, isso é a pergunta mais óbvia que você tem que fazer quando você está em treinamento e mudando o seu campo de trabalho. Por quê? Se você está acostumado a fazer um leg press, por exemplo, numa academia X, por exemplo, na Ironberg, que tem um leg da Life, um leg muito bom, um leg que corre muito bem, mas eu não estou falando aquele leg que bate e volta não, tá? Porque tem gente que está pensando que isso é leg press. Bate o aparelho e volta. Não é sobre isso, estou falando descer macio controlando, empurrar de volta controlando, beleza, né? Aí você vai para um leg da Cybex, é diferente, a posição dos pés muda um pouco, a altura, a roldana ela é diferente, então ela corre diferente, então automaticamente muito difícil você conseguir administrar a mesma carga
Não estou falando de intensidade, tá? Estou falando de carga. A mesma carga em um aparelho do que no outro. Então é pertinente você perguntar, ou pelo menos você saber, quando você for mudar de academia, quando você for treinar em outro lugar, você que está visando sobrecarga não, carga, né? Em saber qual é aquele maquinário que tem naquela academia para você se adequar ao seu estilo de treino, né? Beleza. Isso virou piada. E alguns meninos aí, né? Só que por que isso me preocupa? Porque isso se alastra, né? Então as pessoas tratam isso como besteira. E não é uma besteira. Nenhum momento. Vamos lá. Jorlan, eu quero um copo d'água. Você tem um copo d'água? Tenho. Eu tenho esse. Eu tenho esse. E eu tenho esse. Qual você quer? Quando eu cheguei para treinar nos Estados Unidos, lá com o Denis, isso foi uma coisa que me veio muito chamar a atenção. Por quê? O Denis vai ter leg hoje ali? Depende do leg. Depende do leg. Por quê? São vários tipos de leg press diferentes, que cada um vai trabalhar um feixe determinado no quadríceps, ou para pegar uma parte do glúteo, ou enfim, um vai puxar mais para o vasto medial, o outro vai mais para o vasto lateral, enfim, vai modificando tudo. Então é pertinente perguntar, não é vergonha e não é motivo de meme fazer isso. Pelo menos na minha visão óbvia. Até porque leg 45, se você pegar 10 marcas diferentes, as 10 vão te ofertar movimentos diferentes e conforto diferente. Ou leg 45, ou leg 90, o que não importa. Ou até mesmo uma rosca Scott. Vamos falar de bíceps, né? Porque de repente parece que eu estou pegando no pé em perna, e não é. Estou falando de músculo, movimento, biomecânica, movimentação, contração, tudo isso varia muito. Por isso que mudar de academia às vezes demora a se adaptar. Devido a quê? Aos equipamentos. Então não há mal nenhum, pelo contrário, não há mal nenhum você saber posição de pé, qual é o ângulo, qual é o posicionamento que você quer, qual é a velocidade que você quer de execução. Isso quando você está treinando com alguém, ou quando você vai treinar sozinho, saber designar exatamente como é isso. Porque como se trata hoje a musculação? É uma coisa só. Leg press é uma coisa só. Aí eu vejo um que bate e empurra, o outro faz movimento curto, o outro faz um movimento 90, o outro esmaga até o peito, e todo mundo quer estar certo. E está certo no final. Só que tudo são variações. Aí isso virou um outro meme. São variações, não sei o quê, e tal. Então, tipo, eu percebo esse sarcasmo juvenil na internet, quando eu falo essas coisas, eu falo assim, cara, isso demonstra uma infantilidade tão grande para lidar com um assunto que ele merece uma atenção com uma certa complexidade. É normal isso, sacou? Então eu falei, vou fazer uma live, vou dar esses exemplos do copo, porque fica muito claro para você entender. Porque quando você fala sobre alguma coisa, é igual tipo, eu faço supino. Tá, mas qual é o supino? É o 45, é o reto, é o declinado? Né? Eu não sei se a geração de hoje ela é muito instantânea e muito rasa, não trata nada com profundidade. Nem treino, nem educação, nada. Eu vejo pelos filmes atuais hoje, são rasos, né? É uma geração mais jogada, assim, sabe, não sei, acho que quem é 35 mais aqui vai me entender. Menos eu acho um pouco mais difícil. Mas é uma coisa meio que é difícil de lidar, porque quando eu trato com esses assuntos, eu vejo a capacidade de raciocínio de cada um, ou de cada indivíduo. E aí eu vou analisando, eu falo assim, rapaz, o negócio é complicado, viu? É embaçado, não é fácil não, né? Mas eu falei, vou trazer o exemplo para ver se
pipoca alguma coisa na mente dessa galera que é 30 a menos, né? Porque eu sei que quer 30 a mais, 35 a mais, vai me entender perfeitamente, né? Então, enfim. Tanto que eu vou até usar aqui, ó, deixa eu ver o comentário aqui do 97 David. Nunca vi o Jonato e o De Salles pegar vídeo de ninguém, tirar sarro, falar que tá errado. O objetivo deles é informar, já o outro é aparecer. Com certeza, todo mundo sabe sobre isso. Até porque os caras que eu mais considero no Brasil da musculação é o Jonato e o De Salles. São os que eu mais considero. Não é à toa que quem segue aqui nos stories vê que eu puxo tudo que eles falam nos podcasts. Primeiro, são caras experientes. Segundo, tem uma formação máxima, que é PhD em hipertrofia, musculação, treinamento de força e etc. Então não se compara com ninguém que está abaixo. Ninguém que está abaixo. Eles podem se colocar abaixo. Mas quem não está ali naquele nível de estudo, não tem como chegar ali. Tem um outro que eu também admiro bastante, que é o Maradona. Mas ninguém chega tão perto assim do nível de raciocínio, de entendimento, de compreensão. Eu não estou falando de experiência ou de vivência, estou falando de estudo, né? E quando eles trazem os estudos e colocam de uma maneira cotidiana, vê que, cara, não existe essa coisa do completamente certo, completamente errado. Tudo você tem como se encaixar de uma maneira coerente, dependendo do indivíduo, da necessidade de cada um. E isso é legal de debater, porque você engrandece o debate, engrandece a receita musculação, o cesto, né, musculação, e todo mundo sai beneficiado com isso. Tanto quem gosta do low volume, do high volume, do pirâmide, do não sei o que, do drop set, de tudo, né? Do que segregar e deixar todo mundo alienado numa seara que não existe, né? Tudo bem que eu sei que a intenção desses meninos que fazem isso não é informar, é tentar me diminuir. Isso já está claro, né? Porque não tem base nenhuma o que eles falam. É uma basezinha pequenininha, curtinha. Só que em cima de quem que eles popularizam isso? Em cima do Jolão, que tem nome, tem fama, tem mídia, tem estrada, tem história, né? Mas enfim, tá tudo certo. Isso faz parte do jogo. Eles cresceram assim. Eles dependem dessa imagem que você está olhando aqui para poder evoluir. E tá tudo bem, beleza? Só que, graças a Deus, eu não precisei, o Jonato não precisou, o De Salles não precisou fazer isso para poder ser conhecido e propagar o seu conhecimento. Não estou me comparando com eles, claro que não. Estou me dando como exemplo de tipo, não ter que utilizar ninguém para sobressair, para subir. Simplesmente ser e fazer o meu. E vamos para cima, sabe? E quando eu venho aqui é simplesmente para bater esse papo com vocês e botar mais um ponto de vista que eu tenho em relação a um determinado assunto e colocar esse campo de visão que de repente você não está enxergando, sacou? É mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta aqui, vamos ver. Já que eu já desenvolvi o assunto, né? Deixa eu ver. Valeu, Jennifer. Obrigado aí pela mensagem. Estou vendo aqui sua mensagem. Cara, tem uma pergunta aqui que eu vou, sei lá, responder assim. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O crescimento das academias de rede em relação às de bairro. Cara, tudo que é academia crescendo, para mim, eu acho válido. Sabe? Não tem diferença assim. Uma de rede, uma de bairro. Sacou? O crescimento das de rede em relação às de bairro, se atrapalha ou não, depende. Tem academia de bairro aí que tá fazendo sucesso, o seu sucesso pequeno no seu bairro. Porque o academia de bairro, ela é um público mais reservado ali daquela região. Entendeu? Então, eles têm um modo de conduzir aquela academia, de
de tratar os alunos, é muito mais família. Academia de rede é povão, vem um cara, sei lá da onde, mulher não sei da onde, ninguém se conhece, não sabe onde mora, não tá ligado em nada, só conhece ele na academia, depois ninguém sabe para onde vai. A academia do bairro, todo mundo sabe de todo mundo, é uma coisa mais acolhedora, vamos dizer assim, né? Eu acho que é bom para todo mundo, tem espaço para todo mundo, sacou? Deixa eu ver aqui. Low volume, já falei sobre low volume, né? Não vou voltar nesse assunto. O que eu tô achando da competição, Gulli e Dudu, também já falei, né? Vamos esperar para ver como é que vai ser. Não tenho o que muito falar agora. Deixa eu ver aqui. Exercício livre ou máquina, qual o melhor? Cara, os dois são muito bons, mas eu acredito muito que a base da musculação, de verdade, ela é feita no peso livre. É o que eu tenho para mim e foi o que me ensinou também a treinar e ter um controle, uma base de contração muito maior do que aprender em máquinas diretamente, como a maioria de vocês estão aprendendo hoje. Muitos que já fizeram supino com, sei lá, 1 tonelada, não sei, nunca deitaram numa barra e fizeram livre. Ah, sentiu falta? Não, de repente não, mas eu acredito que tem uma questão muito também de cada um, muito pessoal hoje em dia. Não vou nem dizer de necessidade, né? O que eu trato como necessidade é uma questão quando o cara quer ser mais avançado em relação a determinados mecanismos de contração e etc, que às vezes eu detecto que tem caras que têm um corpo muito bom e eles não têm essa... como é que eu posso dizer? Esse manuseio com o peso livre e essa conexão muscular, como caras que eu tenho, que são mais velhos, que já treinaram em peso livre quase tudo na vida e tem um princípio de contração diferenciado do que de quem nunca treinou, sacou? Porque em determinado momento você pode precisar utilizar uma ferramenta dessa. Então é bom você ofertar isso para o aluno, para o cliente, para si mesmo, para um parceiro de treino e tudo mais. Sacou? Essa é a minha opinião. Ciclo, não falo sobre ciclo. Deixa eu ver. O volume de novo. É o da galera de hoje em dia. Gillette ou máquina? Máquina. Do jeito que eu tô aqui, tu acha que Gillette pega? Tá louco? Tem que ser máquina. Falando isso, já tá na hora já. Teve um menino aqui que perguntou 4 vezes: por que você não depila? Tá incomodado, filho? Te incomoda? Não gosta de homem peludo, não? Prefere liso? A gente chegou numa época que os pelos incomodam, tá vendo? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Voltando ao assunto sobre a diferença das máquinas. Quando for testar uma nova máquina. Ah, ok. Vamos lá. Voltando ao assunto sobre diferentes máquinas, o que você recomenda quando for testar uma máquina? Série de reconhecimento? Série para você administrar a movimentação com 15 repetições, 20 repetições, para você entender aquela máquina, né? Acho que tudo na vida é assim. Eu falo muito de vida, treino, como se fosse a mesma coisa, né? Porque para mim é um paralelo. Se você chega num lugar que você não conhece, você não chega fazendo o que você acha que deve fazer. Você vai testar esse lugar, você vai sentir esse lugar, você vai entender esse lugar. A máquina é a mesma coisa. Você vai chegar numa máquina que você não conhece. O que você vai fazer? Você vai botar 200 quilos nela. Acho que primeiro você vai se adaptar à máquina, vai ver o encaixe, tudo, vai fazer a movimentação dela sem peso nenhum, para ver onde é que essa máquina está indo, está levando a tua musculatura a contrair, e depois vai colocando carga
gradativamente, até chegar nas suas séries para trabalhar. Acho que isso aí é uma coisa até instintiva. Isso não precisa nem ser explicado, isso é instinto, né? Diferente de um cara que vai chegar na academia, acho que nem tem esse cara, não pode nem existir. Por mais que você treine na mesma academia há 10 anos, você não vai chegar, botar 200 quilos e vai agachar. Você não vai fazer nada pro joelho, você não vai aquecer, você não vai fazer nada. É instinto, né? Tipo isso. Treinando em casa, o que eu posso fazer? Nossa, tem tanta coisa que você pode fazer. É porque não tem como te mostrar isso, né? Mas tem bastante coisa que dá pra fazer, é bem interessante. Melhor exercício para ganho de força. Cara, eu sempre vou dizer que é o levantamento de terra. Pra mim, é o que mais gera força. Entendeu? Tanto que é engraçado, olha só que coisa louca. Hoje o powerlift tá em alta, né? Bitelo tá aí, fazendo terra, tal, não sei o quê. Eu tô vendo uma porrada de molecada na academia também, imitando, tentando imitar, fazendo terra, não sei o quê. Eu já passei uma época que era proibido fazer terra em academia. Não sei na sua academia, na academia de vocês aí. É proibido fazer levantamento de terra? Porque eu já peguei essa fase. Não sei vocês. Entendeu? Hoje, como tá na moda, tá em moda isso, hoje o pessoal tá fazendo terra até na Smart, que já foi proibido fazer levantamento de terra na Smart Fit. Eu peguei essa época. Não sei se foi em academia distinta, mas eu, quando morava em Brasília, não podia fazer levantamento de terra em algumas unidades de lá. Entendeu? Porque era proibido, porque falava que era lesivo para a coluna. E é um exercício de fortalecimento lombar. E aí, o que você faz? Isso saiu de um professor de educação física. Não foi da minha cabeça. Por isso que eu falo, eu peguei essa fase. Eu estou treinando desde 96, 97. A gente está em 2026. Porra, né? É bastante tempo. Quase 30 anos já. Treinando de academia e etc. E acompanhando a evolução, o contrário do que tentam falar aí. Né, que eu tô parado no tempo. Jorlan parou no tempo. Falei, não, meu filho, pior que eu não parei no tempo. A diferença é que eu trago coisas que sempre funcionou e deu muito bem para muita gente e adapto no hoje. Não tem nada de parar no tempo. Tá louco? Não existe isso. Deixa eu voltar aqui às perguntas. Perguntinha bem pertinente, viu? Você acredita que nos primeiros anos de academia é melhor focar em execução, amplitude do que peso e força? Cara, eu vou dizer que sim, só que nos dias atuais isso não funciona. Porque a geração de hoje ela é instantânea. Ela não quer prazo. Não, pelo contrário, ela quer um prazo curto para chegar no objetivo. Ela não acha que aquilo é parte da vida dela. Porque quando você percebe que algo é parte da sua vida, você tem a vida toda para fazer, correto? Questão de raciocínio. Então, se você chega para alguém hoje, se eu chego para um menino hoje e falo assim, vamos fazer alguns meses aqui de séries adaptativas, reconhecimento corporal, amplitude, contração, para você compreender tudo isso aqui, esse parque de diversão que é a academia. Era assim que se fazia antigamente, que eu acho que seria válido para o hoje, tá? Uma delas. E aí, o menino ele passa pelas máquinas, ele reconhece as máquinas, ele faz séries de maior volume, mas sem intensidade alta,
sabe? Para ele poder reconhecer, o músculo se adaptar. Depois essas séries serão reduzidas e aí sim, o acréscimo de carga, sobrecarga e etc. E aí ele vai aprendendo também a dominar pesos livres, para aprender a fazer um bom agachamento, um bom rosca bíceps em pé, um alternado em pé, porque hoje em dia eu não vejo ninguém treinando bíceps, é só rosca Scott e acabou. Eu não vejo ninguém fazendo rosca bíceps barra, alternado com halteres, rosca concentrado. Eu não vejo isso, eu vejo máquina e cabo só, né? Isso para quê? Você construir uma base sólida, entendeu? Então o menino ficava numa questão meio adaptativa ali, 1 ano quase, se adaptando, e o corpo mudando. Por quê? O corpo ele vai responder ao estímulo. Não adianta. Se você fizer barra e paralela todo dia, você vai ficar com o peito desenhado e as costas largas. Ponto. Entendeu? Só que ninguém quer isso. O menino quer chegar na academia e quer fazer a série do Sebum. E ele nunca treinou. Entendeu? Só que ele não sabe que para o Sebum chegar ali, ele passou por tudo isso. Entendeu? Só que isso é o quê? Tempo. E a nova geração não quer esperar. Parece que tá todo mundo para morrer já. Quer tomar bomba logo, quer treinar o treino mais difícil logo, quer fazer tudo mais acelerado possível logo. E não precisa, porque o tempo é a melhor chave para um sucesso sólido. Que é o domínio do peso, é o domínio da contração. Eu vou dar um exemplo bem perto de mim, né? Tem um menino que está treinando comigo, tem 2 agora, né? Tem um que está aí na live, que já apareceu aí que eu vi, acho que ele também tá, é o Pop e o Yuri, que é o Negão e o Pop. O Pop tem 17, 18 anos, o Yuri tem 25, e eles treinam juntos ali, todo mundo junto, eles acompanham o peso, né, repetições, etc., cada um na sua proporção. Só que o treino ele nunca é igual para todo mundo, igual, idêntico. Por quê? O último treino de perna, por exemplo, eu saí completamente destruído. Destruído. Eu fiz a série inteira, tudo ali com os pesos, na angulação perfeita, com a contração perfeita. Eu fiquei quase 1 semana ferrado. O menino de 17 anos, 18 anos, que é o Pop, ele já não ficou tão quebrado assim. E ele pegou quase os mesmos pesos. E por que ele não ficou tão quebrado assim? Ele não utilizou o mesmo princípio de contração que eu. Ele utilizou, de repente, um pouco mais de articulação do que músculo para contrair, para empurrar. Então, automaticamente, pegou menos. Isso é certo. Fato. Mas, beleza, por que eu permito isso? Para ele poder aprender neuralmente essa questão do esforço, né, do desafio e etc. Mas se eu puxar do jeito que tem que puxar, com contração, alongamento, amplitude, etc., ele vai passar um perrengue, um pesadelo bem difícil, sabe? Mas eu deixo isso mais para frente, sacou? Então, são coisas que se não tem o feeling, você não consegue transmitir, ou adaptar, ou avaliar. Porque eu tenho muitos anos-luz de treino na frente para poder entender o que está acontecendo ali, né? Por isso que eu falo, não é a mesma coisa você estar treinando com um cara que é mais experiente que você. Isso não quer dizer que você sentiu a mesma coisa ou fez a mesma coisa mesmo estando no mesmo aparelho, sabe? Porque os princípios de contração, alongamento, de tudo ali que está acontecendo é diferente para quem é mais avançado. É diferente, né? Só para quem é avançado vai entender o que eu estou dizendo, sacou? Mas enfim, vamos voltar aqui para essa parte da amplitude, execução, para chegar no peso e na força, e quanto tempo isso acontece. Eu diria que poderia até chegar a quase 1 ano de treino, treinando bem ali, tendo uma vida saudável, muito de boa, sem usar recurso ergogênico nenhum, respeitando as diretrizes da musculação, que são outras coisas também que não são apresentadas hoje, pelo menos que eu vejo, tá?
pelos professores de sala. Por quê? É culpa deles? Não, é culpa da indústria. Qual indústria que eu estou falando? A indústria do comércio, das academias, etc. Que é o quê? Retenção de aluno. Retenção de aluno. Ou seja, o aluno não quer perder tempo, ele quer ficar ali. Se você não oferecer o que ele quer, ele sai. Simples. Então isso já é uma coisa conversada internamente na academia. Por quê? Se ele não tiver ali o que ele quer, ele vai procurar um lugar que ofereça a ele o que ele quer, pô. A não ser que ele tenha o entendimento. E aí tem que ter paciência para poder explicar e falar todas essas diretrizes, etc, não sei o que, bababá. Só que aí o cara já perdeu o dia inteiro explicando pro menino, pro aluno que chegou na academia, no salão. E ele tem mais 50 para atender. Então é melhor dar a série logo para ele. Ah, é peito? Tá, passa 4 exercícios lá para ele, que ele nunca fez na vida, nunca treinou na vida dele, nunca fez movimento nenhum. Sacou? E aí, dali ele vai. Sacou? Ele vai desenvolvendo, vai fazendo. Aí daqui a pouco ele vai para a internet, ele vê uma série lá de um outro menino e tal, que não sei o que fez, sei lá o que, sei da onde, né? E aí ele copia aquela série com, sei lá, 2 meses de academia, 3 meses de academia. Aí ele começa a ver que é difícil, o resultado é difícil, o peso é difícil, algumas coisas. O que ele vai fazer? Tomar um texto. Aí ele começa a ganhar um pouquinho de força. Aí ele fala, tá vendo? Tem que tomar, pô. Porque eu não estava desenvolvendo. Mas ele não desenvolveu antes, porque ele não aprendeu o ABC do treino. Entendeu? Deixa eu ver, vamos pular o tópico. Vamos lá. O erro que eu mais considero na minha carreira, mais considerável da minha carreira. Cara, não sei apontar o erro. E por quê? Ah, eu nunca errei? Não, claro que eu não vou dizer que eu nunca errei. Só que as coisas na minha vida, elas acontecem sempre um dia após o outro. Então, nunca tive um plano. De repente, isso pode ter sido um erro. Eu não tive um plano. Eu simplesmente fiz, dia a dia. Eu fui para academia dia após dia, para treinar do melhor jeito que eu podia. Eu pegava o meu dinheiro e fazia dieta do jeito que eu podia. Não tinha como planejar. Eu não tive um plano. De repente, esse foi o maior erro da minha carreira. Eu não tive um plano. Sacou? Eu simplesmente ia e competia. E eu acredito que, de repente, o erro ele acabou se tornando até um acerto, no sentido de que eu competi em todas as categorias. Eu não mirei em uma categoria. Por exemplo, eu comecei a competir com 65. 70. Juvenil. Aí depois 75 quilos. Aí depois fui para sênior. Aí depois fui para 80 quilos. Eu fui ganhando cada uma delas. Eu fui campeão carioca, campeão brasileiro e tal, tudo, né? Então eu fui degrau por degrau. Isso me tomou, entre aspas, um certo tempo, né? Porque fui maturando o físico também, mas também de acordo com o que o financeiro dava, de acordo com o que a vida me ofertava e etc. Então, não posso dizer que foi um erro, mas o que aconteceu? Eu levei muito tempo, sacou? Não reclamo, tá? Não é uma reclamação, mas levei muito tempo. Tipo, hoje o menino compete 2 vezes e ganhou o Procard. E eu não vou nem dizer Procard, mas tipo, ele já entra na academia mirando uma categoria. Ele entra com 70 quilos, ele já quer competir Open. Eu jamais ia pensar isso. Jamais. Até porque eu sei quanto custa. E eu sei o quanto que é de sacrifício. Sacou? Então, é foda pensar assim, porque você pode se frustrar no meio do caminho. Por isso que eu digo que pequenas metas são bem mais alcançáveis. E
né? E você consegue chegar ali num entendimento, numa compreensão maior do que é musculação, treino, anabolizante, essas coisas, do que você chegar, não, eu quero ser open, eu quero ser pró. Então, se você chega falando isso para alguém, um coach, por exemplo, o cara já vai te entupir de um monte de coisa. Fala assim, tu quer ser pró, tu quer pro open? Então o caminho é esse aqui. Ele não vai te ensinar, comer, treinar, contração, não sei o que, te explicar a parte fisiológica da comida, do treino, e não sei, falei com que você compreenda, porque isso cai exatamente naquele tema que eu falei antes. Tempo. E ninguém quer esperar nada. Ninguém quer esperar. Entendeu? O cara começa a treinar e tomar, ele já tá querendo competir no final do ano. Ele não tá pensando daqui a 3 anos. Entendeu? Ele já quer, sacou? Porra, caralho, vou subir. Beleza, se tiver com acompanhamento, muito bom, tiver com grana, tiver com saúde, etc. Beleza, isso vai acontecer. Mas isso não é a grande maioria. Lembrando que a maioria do pessoal que pratica fisiculturismo, musculação, que está pensando em alto rendimento, que está pensando em tomar bomba, que está pensando em competir em qualquer campeonato amador, que está na internet caçando ciclo, que está aqui perguntando de ciclo, não sei o que, são pobres. Isso não é uma crítica, isso é uma realidade. Isso foi a minha realidade. A maioria são pessoas que não têm condição. E aí o que eu falo para uma pessoa dessa? O que você fala como educador físico, como personal trainer, como treinador, ou como um atleta, para quem está chegando? O que você fala? Porque você sabe o caminho. Você sabe que é caro, você sabe que é tempo, você sabe que é perigoso, você sabe de tudo. O que você fala? O que eu falo para o menino? Vou fazer um projeto. Tá, eu vou fazer 500 mil projetos no Brasil, por acaso? Não vou. Posso escolher um e tentar fazer alguma coisa. Tentar fazer alguma coisa. Porque todo projeto não depende de um, depende dos dois. Entendeu? Então, não tem como. Sacou? Então, por isso que até conversar certas coisas é complicado. Falar sobre certos assuntos é complicado. Porque um menino novo, ele escuta, ele não sabe processar ainda. Ele só escuta aquela informação que caiu no ouvido dele da maneira mais adequada possível, mais redondinha. Tem que tomar muito, tem que comer muito, e não sei o que, e não sei o que. Então, ele já vai pensando nisso. Só que esquece da vida. Esquece que tem que estudar, que tem relacionamento, que tem que comprar roupa, que tem conta para pagar, que tem isso, tem aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Esquece de tudo. Só foca naquilo ali. Só que esqueceu de todo o resto. Entendeu? Então é difícil, é um assunto muito complicado de lidar. Muito complicado, de verdade. É bem complicado. Sacou? É bem difícil. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu mudar aqui o tópico, a pergunta. Vamos lá. Assunto de treino. Violão, gostaria de treinar muito com você. Me nota, amanhã é meu aniversário. Manda um parabéns pra mim. Parabéns, brother. Tamo junto. Agora, treino. Vou ser muito sincero, cara. Pra você e pra todo mundo que tá me ouvindo aqui. Seria muito mais adequado. Eu vou até abrir esse tópico aqui também. Eu vou ofertar isso de uma maneira, claro, muito bem ponderada, né? Em relação a treino, porque o que é treinar comigo? É diversão? É brincadeira? Pô, não é, brother. Então não é igual tipo, vamos jogar futebol no final de semana? Fazer um churrasco? Não é isso. Entendeu? Então, tipo, o que seria muito coerente é um dia você ir na academia fazer um treino com a supervisão do Rodrigo, minha, né, e tal. Porque estar ali, eu não posso ser responsável
por algo tão sério que pode até te prejudicar, sacou? Porque eu sei que você não é treinado. Então não é uma brincadeira. Entendeu? A não ser que você queira um treino fake, né? Ah, um treino fake. Beleza. Fazer um treino de acordo com a sua necessidade. Agora, treinar junto, mano, é outra pegada, brother. É outra coisa. Entendeu? É outra coisa. Então eu já tô respondendo aqui também, muita gente que manda mensagem pra mim, pô, eu quero treinar com você. Eu falo, não, cara. Menina vê 16 anos, 17 anos, sei lá. Hoje eu já tenho uma outra visão sobre isso. Eu podia muito bem chamar você pra treinar e botar você pra vomitar. Entendeu? Mas eu falei, não, esse não é o... Eu não sei nem se é isso que você gosta, cara. Entendeu? Porque as pessoas são muito emocionadas, elas são movidas à emoção. Mas quando vê a realidade qual é, fala assim, caralho, irmão, isso aqui é o inferno. Eu não quero essa porra aqui, não. Eu pensei que é mais fácil ficar vendo na internet. Entendeu? É foda. Sacou? Então, é melhor levar os parabéns para casa e repensar esse convite aí, ou fazer essa avaliação. Pô, ver um dia para treinar, marca com a gente, ver valores também, né? Porque se eu for abrir assim para todo mundo, todo dia a gente vai passar 10 treinos para os outros, né? Então, o valor é a maneira da gente qualificar quem vai ou quem não vai, né? Tem tudo isso também. E é sobre isso, né? Vamos ver aqui agora. O que você fala sobre as pessoas que pegam muito peso, com boa execução e o físico não acompanha essa força toda e o shape é mediano? Ué, tem que esperar o tempo. Não tem muito o que falar, não. Treino em casa, estou treinando em casa, mas estou lesionado. O que eu faço? Vai no médico. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Questão das repetições, tem pessoas que trabalham de 6 a 8, de 10 a 12. A minha filosofia é você saber usar tudo na melhor hora. Vai ter uma periodização que você vai usar de 6 a 8, vai ter uma outra que você vai usar de 10 a 12. Eu faço isso. Ou de 15 a 20. Simples. Essas perguntas, elas segregam receita. É como se você falasse assim, Jolan, essa receita de 6 a 8 é melhor do que a receita de 10 a 12? Ou vice-versa? Eu sempre falo assim, não, tudo é muito bom, pô. É igual falar, o low volume é melhor que o high volume, ou high volume, sei lá o quê, ou vice-versa. Não, os dois são foda pra caralho, pô. Eu falo isso desde o primeiro dia. Eu nunca vi na internet falar que low volume é ruim. Nunca. Falei que é ruim para esses meninos que não sabem o que estão fazendo. Aí sim. É igual chegar para você e falar, puxada por trás da barra, a barra por trás do pescoço é proibido. Eu falo, não, é proibido para certas pessoas. Eu faço. Agora, eu não recomendo para qualquer pessoa. É treinado, é atleta, tem mobilidade para isso? Então não tem problema nenhum, pô. Ai, porque não sei o quê. Não, irmão. Não vem com essa. Tem gente que não vai poder fazer levantamento de terra. Não pode. Tem gente que não vai poder agachar no rack. Não pode. Então, são os exercícios que são errados ou são as pessoas erradas para o exercício?
É assim. De 6 a 8 é bom para um e não é bom para outro? Pode ser também. De 10 a 12 a 15 é bom para um, não é bom para outro? Pode ser também. Por isso que eu falo o quê? Tem que testar. Pega um período de 6 semanas, treina de 6 a 8, depois pega um período outro, treina de 10 a 15, faz uma avaliação do shape, vê como é que fica. Ou vai fazendo uma semana sim, uma semana não. Cara, é uma vida para testar. Não tem receita. Nunca existiu. Quem tem receita é que já descobriu a sua receita. Descubra a sua receita. Eu sempre falo isso. Entendeu? Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Boa tarde, personal aqui, Alexia. Séries, por exemplo, fiz elevação pélvica e depois vou para a cadeira adutora. Como é que eu não tenho que ver a pergunta toda? Vou para a cadeira adutora. Calma aí, não entendi. Deixa eu ler de novo. O que eu acho das séries válidas? Se eu fiz elevação pélvica, ponto, elevação pélvica para lá, beleza. Depois vai para a cadeira abdutora. Se eu já sei minha carga, posso fazer só 2 válidas? Ah, entendi agora, entendi. Beleza. Ué, se você acha, sente, eu vou falar de sente, se você sente que essas 2 séries foram o suficiente para você atingir o ápice naquela mecânica de exercício, não vejo por que não. Entendeu? Não vejo por que não. Só que eu sempre digo o seguinte: se você muda o eixo e a mecânica, ela merece umas 2 séries de adaptação, que é uma nova mecânica que você está mexendo. Correto? É diferente. Então eu penso da seguinte maneira: por mais que você só conte as 2 séries, executar 2 séries extras de adaptação, ou uma série extra de adaptação, não vai fazer mal nenhum. Depois vai conferir nos meus stories sobre essa relação do low volume e série válida. Que nem vamos supor. Vamos lá. Eu fiz 20 repetições com uma carga, 15 com outra carga, 12 com outra carga, 10 com outra carga, e ali eu estou administrando contração, peso, movimentação, amplitude, etc. 8, cara, dá para aumentar. 6, porra, dá para aumentar. Tirei 4. Quais são as séries válidas? A de 6 e 4? Ou todas podem ser contadas no volume de treino? Ninguém para pensar nisso. Então, se existe, vamos lá, foi igual o Salles falou e eu coloquei lá nos meus stories, pode ir lá conferir. Se tem feeder set, série de reconhecimento e etc., por que essas séries não entram? Se você está utilizando elas também como parte de execução e no final ela vai somar como volume. Ah, porque eu só fiz 3. Ué? Sabe, são coisas assim que, se você coloca da maneira exata em relação a dizer o low volume, é muito mais eficaz essa maneira que você mesma colocou. Não, eu já estou na minha carga, eu vou lá e faço 2 séries com a minha carga máxima, minha carga de trabalho. Vou tirar ali, sei lá, quantas eu, não sei se vai até falha ou subfalha, não sei, né? Então eu já vi muito sobre isso. Por isso que eu falo, a gente sempre contou as últimas séries como mais de trabalho, mas as outras também estão ali, fazendo parte disso, né? É igual tipo o Levrone, por exemplo,
um atleta de bodybuilder, para quem não conhece, que era muito forte. Ele fazia supino com 200 quilos. Na última ele ia ao máximo. Mas as outras ele fazia em torno de 6 a 8 como aquecimento, como teste. Botava lá a barra pura, fazia de 6 a 8. Botava 20 de cada lado e fazia de 6 a 8. Botava mais 20, botava mais 20, botava mais 20. E a última ele ia no máximo que ele podia. E ali para botar assim, eu fiz uma série. Não, ele fez 5 séries. Sacou? Só que ele considera a mais efetiva a última série. Acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo. Todo mundo que treina assim, uma série piramidal e etc. Né? Acho que a maioria. A não ser que seja uma série de drop set, que você vai elevando o máximo ali, pá, 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 e vai estimulando tudo que tem. Entendeu? Enfim. Espero que tenha respondido alguma coisa, né? Não tenha colocado mais dúvida na cabeça. Vamos lá. Não, não é essa aqui não. Cliquei sem querer, foi mal. Isso é legal, interessante. Né? Vamos lá. O que eu acho de músculos que precisam ser treinados de diferentes formas. Por exemplo, o peito e o panturrilha são músculos completamente diferentes. Né? Existe uma certa necessidade de desenvolvimento de série do peitoral que é diferente da panturrilha. Isso para quem treina sabe isso perfeitamente, né? Perfeitamente. Mas vai ter gente que vai querer debater e vai querer falar que não precisa, a panturrilha vai sair, vai ficar igual a do Dory Yates fazendo 6 repetições. Puta que pariu, né? Beleza. Vamos lá. Mano, pego 770 no leg com 14 anos. Bom pra você, meu filho. Vai ser um bom powerlift. Valeu, Jennifer. Tô vendo sua mensagem aqui. Valeu, obrigado, hein? Não sei se você tá aí ainda. Tô vendo as perguntas aqui. Nossa, tem que comer já, tem que fazer esse negócio. Deixa eu ver. All day. Voltar a competir, oh meu Deus.
Ai, caceta. Ai. Neymar, rapaz. Fui atropelado, perdi a minha PrEP, tem que voltar. Tem que ir ao médico, cara. Falar com o fisioterapeuta. Como é que eu vou falar alguma coisa aqui? Tá louco? Tá amarrado em nome de Jesus, tá louco? Que doideira é essa? Vamos lá, pergunta bem legal. Jolan, você acha melhor ter um treino como o do old school ou seguir treino científico com aquela base de artigo? Cara, eu não sei nem o que eu te falo, bicho, em relação a isso. Porque assim, seguir treino old school. Se você não treina, você não tem que seguir aquilo não. Sacou? Porque aquilo ali eu acredito que para quem já é treinado pode até tentar seguir alguma coisa. Até porque não tem nada específico dizendo. Começa assim, termina assim, faz isso, faz aquilo. Você simplesmente vai copiar um treino de alguém. Já não acho isso válido para quem não treina, não sabe treinar, não está acostumado, etc. Eu acho que é muito mais coerente para você ir por algo já padronizado, montado, que não vai confundir a sua cabeça, não vai te deixar fora do clubinho, né? E vai te atender da melhor forma possível. Que também não é nada de artigo científico. Sacou? Sabe o que você vai fazer? Vai num chat desse daí da vida GPT aí, que tá ajudando muita gente aí que eu sei, dá as suas características, conversa com ele e pede um treino. Sabia? Ele é imparcial, não fala nada de old school, de ciência. Fala, ó, tenho tantos anos, sou fulano de tal, eu quero isso. Tira a foto do corpinho, bota lá. Eu queria que você montasse um treino pra mim assim, assim, assim. Um treino voltado pra isso. Eu quero mais peito, eu quero mais costas, eu quero perna, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele vai te dar, pô. Você vai e faz. Na moral mesmo, papo reto. Sem zoeira. Sem zoeira. Juro. Eu acho que vai ser muito mais válido isso daí. Mais do que pagar qualquer coisa que você possa pagar na internet. Entendeu? Vamos lá. Viu, ó? Cauã concordou. Pior que é verdade. Mas é, pô. Hoje em dia esse negócio, cara, ajuda tanto as pessoas aí, pelo que eu tô vendo. Porra. Não é nem zoeira não, é realidade. Não precisa nem da internet mais. ChatGPT te responde. Ele pega toda a informação que tem na rede, faz um resumo e te responde. Nossa, que é melhor do que isso? Porra. Quatorze anos, low volume ou high volume? Aprender a treinar primeiro, cara. Depois você pensa nisso. É igual o cara falar, Jolan, eu tenho que fuder muito, eu tenho que fuder pouco. Não, você tem que perder a virgindade primeiro, pô. Depois você pensa em fuder muito ou fuder pouco. Primeiro tem que perder o lacre, né? Vamos ser coerente aqui? Vamos falar sério. O menino tu tem 14 anos, brother. Tu não sabe nem o que é uma barra ainda. Nem o que é uma placa.
com halter, nada. Tu tá falando de high volume ou low volume? É igual tu falar assim, cara, eu tenho que transar muito ou tenho que transar pouco? Não, você precisa perder o cabaço primeiro, caralho. Depois você pensa se você transa muito ou se você transa pouco. Porque perdendo o cabaço, você vai ver se você gosta muito ou gosta pouco. Eu gosto muito, então eu sou high volume, né? Eu gosto muito. Porque low volume é pouquinho, vai ali, faz um negocinho, vai embora. Pô, 20 minutos, meia hora, não gosto. Pode ficar ali 2 horas, né? Entende isso? Não entende, né? Menino, garoto, né? Caralho. Ai. O que eu fiz pra ter aquele shape com 17 anos? Treinei, filho, treinei. Treinou o quê? Quantas séries? Sei lá, pô. Ia pra academia e fazia a porra toda. Não tem receita, brother. É isso que o pessoal fica puto comigo. Por quê? Todo mundo quer que eu venha aqui e fale assim, é isso. É assim. É desse jeito. Eu falo assim, não, cara, depende, cara. Depende, brother. Porra, depende. Sacou? Eu não lembro quantas séries eu fiz quando eu tinha 16 anos pra competir a primeira vez. Eu não lembro. Não lembro. Eu lembro que eu treinava como eu aprendi. Aquece, faz uma de 20, faz uma de 15, faz uma de 12, faz uma de 10, faz uma de 8, faz uma de 6 e acabou. 6 não. Ficava ali até 10, 8. No máximo. Entendeu? E depois aprendi a fazer drop set. Aí fazia um monte de drop set pra caralho. E saiu alguma coisa. Pra que era natural, foi bom pra caralho, pô. Sacou? Mas eu sempre fui um cara que... É difícil falar que eu sempre fui um cara de correr atrás, de ler, de estudar. Porque vocês estão aí pesquisando, perguntando pra mim, ou indo pra internet. Só que hoje qual é o maior vilão? É informação. Porque você não sabe, porque eu falo uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, o outro fala outra. Aí tu quer fazer o que todo mundo fala. Por isso que eu falo, ó, cabecinha pra raciocinar, pra pensar. Sacou? Tem que pensar. Não, eu vou fazer isso aqui. Ah, é o low volume? Tá, então eu vou fazer o low volume, foda-se. Ah, é o high, eu vou fazer o high volume, foda-se. Ah, eu vou fazer pirâmide, eu vou fazer drop set. Eu vou fazer isso aqui. Mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Só isso. Faça alguma coisa. Entendeu? É isso. É, esse pessoal quer peixe, não quer saber pescar mais não. Dá um norte pro moleque. Já um monte já. Porra, um norte. Já dei norte, sul, leste, oeste, sudoeste, centro-oeste. Meu Deus. Tá louco. Boa tarde. Tomo banho de minoxidil. Eu bebo minoxidil, bebo. Boto no whey. Aí vai ter gente que vai botar essa porra no whey, vai tomar. Vai falar que eu que mandei. Oh, meu Deus do céu. Meu maior rival na carreira do bodybuilder. Sei lá, pô. Tá pensando que o quê? Com o luta MMA? Rapaz, tá pensando que eu sou o Holy Collier pra ter um Jay Cutler? Não, meu Jay Cutler foi o meu maior rival. Phil Heath, Kai Green foram a maior rivalidade do bodybuilder. O Jorlan e o Arthur da padaria. Porra, era foda. Era um confronto fenomenal. Porra!
Vou comer, galera. Tamo junto. Valeu. Amanhã eu volto com mais um pouco de live aí, trocando ideia, dando aquela zoada daquele jeito, falando um pouco de treino de uma maneira mais sutil, suave e divertida. Valeu? Tamo junto. É isso.